Fala galera, estamos aqui no embalo, vamos para a nossa penúltima questão dessa prova da SpaceX modelo C. Eu não sei nem por que eu tô falando isso, tá tudo escrito aí na descrição, no título. Tô animado, tô animado. Tô fazendo 4 questões hoje de uma vez só. Bem, pode não ser muito, mas pra mim é, enfim. Então é isso aí, pra quem tá me vendo pela primeira vez, eu sou o Matheus Forte. Física para Fortes é o canal onde vocês estão agora. O canal é esse dedicado a ajudar vocês, um pouquinho só, né? Espero que eu possa ajudar no estudo de vocês. Não só na física, claro, mas também através de dicas de estudo. Tudo isso está na playlist, só vocês olharem lá as playlists, que vocês vão ver todas essas informações aí, também entrevistas, resoluções de outras provas, além da SpaceX, enfim. Fiquem à vontade aí no canal. Então, a questão vai aparecer para você, faz a leitura e depois vem aqui comigo na resolução. Vamos lá! Então, essa é uma questão de dinâmica. Sim, dinâmica. E vocês podem ver aqui que é um plano inclinado, aí vai ter um bloco subindo. Vamos analisar aqui minuciosamente o que está acontecendo. Pois tem um detalhe muito importante que muitas pessoas elas acabam negligenciando ou talvez esquecendo isso. Vamos ver aqui. Você tem um bloco que ele vai subir essa rampa. Ele sobe, no caso aqui, de A até B, 1,6 metros. Ok. E essa rampa tem uma inclinação de 60 graus. Tudo bem. Ele quer saber qual é a massa desse bloco e também qual o trabalho da força-peso, sabendo que a força que puxa ele para cima tem módulo constante e o valor é de 4 newtons. E aí que vem um grande detalhe. A velocidade que ele sobe essa rampa é velocidade constante. Por que isso é um detalhe? Vamos lá. Primeira coisa, esse bloco aqui ele está subindo. Ok, tem uma força F puxando ele nessa direção paralela à rampa para cima. Mas existem outras duas forças que estão atuando nesse bloco. Quais são as outras duas forças? O peso dele e a normal. Eu vou destacar aqui. Ficaria assim, ó. Você tem aqui o bloco, né? Você tem aqui a força de 4 newtons. Você tem o peso dele e você tem a normal. Força normal é essa, que é o contato entre o bloco e a superfície. Essa força, no caso, é perpendicular à superfície, por isso que eu botei para cá. Mas a força-peso sempre aponta para baixo, ok? Aqui, no caso, é a força-peso, esqueci de botar, tá vendo? Nossa, essa reta não ficou muito na vertical, mas tudo bem. Dá para entender aqui. Deixa eu direito. Ok. Então, o que você tem que lembrar aqui? Não é a força-peso de fato que está dificultando a força F, que vale 4 newtons, de elevar esse objeto para cima. É uma componente da força-peso. A gente tem que decompor essa força-peso. Aqui eu já vou jogar direto as componentes. Caso você queira saber, eu vou deixar um link aqui na descrição de um exercício, onde eu faço isso de forma mais detalhada. Aí você pode talvez aprender lá. Mas aqui o que nós temos? Nós vamos ter uma componente para essa direção e uma outra componente da força-peso para essa direção aqui. Essa componente aqui seria o nosso peso vezes seno. Seno do quê? Seno desse ângulo aqui, seno de 60 graus. Então vai ficar o quê? Eu vou botar aqui direto P vezes seno de 60. E esse aqui, no caso, é o nosso P vezes cosseno de 60. Ok. Onde está o grande detalhe que eu estou falando desde o início da questão, né? Percebam que a velocidade ela é constante. O que significa velocidade constante? Aceleração igual a zero. Calma aí, se a aceleração é igual a zero, mas nós temos forças presentes no sistema, nós chegamos à conclusão então de que nessa direção aqui, ó, direção essa paralela à subida da rampa, não existe força resultante. Ou seja, as forças que atuam nessa direção aqui, elas estão, as que tiverem mesma direção, mas em sentidos opostos, elas possuem módulos iguais, valores iguais. Aí que está o grande detalhe. Se você tem 4 newtons subindo, que é devido à força F, você pode afirmar que peso seno de 60 vale também 4 newtons, para justificar a ausência de aceleração, força resultante igual a zero. E aí, onde está o detalhe que a galera esquece? Velocidade constante é uma situação de equilíbrio. As pessoas acham que só porque está parado, só quando está parado que é equilíbrio. Mas também velocidade constante é um tipo de equilíbrio. Existem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático
que é você ter aceleração zero, né? Sempre tem que ter aceleração zero, por isso que é equilíbrio. Estático, porque a velocidade desse objeto em relação ao nosso referencial também é zero, entenderam? Porém, se ele tiver aceleração nula, ou seja, equilíbrio também, mas está com velocidade constante, então é um equilíbrio dinâmico, porque em relação ao nosso referencial, ele está com alguma velocidade. Quando eu falo em relação ao nosso referencial, por quê? Por exemplo, agora esse piloto aqui, ele está se movimentando com velocidade constante, então ele está em equilíbrio dinâmico. Só que se eu movimentar esse piloto e eu acompanhar o movimento do piloto, para vocês, o piloto está com velocidade constante. Para mim, o piloto está parado, porque eu e o piloto estamos com a mesma velocidade. Perceberam a analogia aqui, o exemplo, aliás? Para mim, o piloto está em equilíbrio estático, porque eu estou me movimentando junto com ele. Para vocês, eu e o piloto estamos em equilíbrio dinâmico. Então esse é um detalhe conceitual que a galera acaba esquecendo, em que muitas provas isso é exigido, essa compreensão. Velocidade constante, aceleração igual a zero. Portanto, é um equilíbrio dinâmico. E aí você pode chegar à conclusão de que essa força F é igual a peso seno de 60. E é isso que eu vou escrever. Vai ficar assim, vou escrever de azul mesmo. F é igual a peso seno de 60. Eu vou abrir peso e vai ficar massa vezes gravidade, porque eu quero descobrir a massa. Então vai ficar 4 é igual a m vezes... vai ficar assim mesmo, G seno de 60. Só que G é o quê? G vale 10. Eu vou manter isso aqui por enquanto. M é igual a 4 sobre 10. Pega isso aqui e passa para o outro lado dividindo. Aqui, ó, seno de 60. Vamos resolver isso aqui agora. Vamos ver quanto é que vai ficar. Então vai ficar o quê? Ó? M é igual a 2 sobre 10, a gente vai simplificar. Vai ficar 2 sobre 5. Opa! 4 sobre 10, a gente vai simplificar. Vai ficar 2 sobre 5. Então vai ficar o quê? 2 sobre 5. Aqui é a raiz de 3 sobre 2. E aqui tem o número 1. Aí vai fazer aquela regra, né, de jogar para cima invertendo. Enfim, aí vai ficar assim, ó. 2 sobre raiz de 3. O que nós temos que fazer aqui agora? Nós temos que racionalizar. Multiplicar por raiz de 3 no denominador e no numerador. Se eu multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, vai ficar o que então? Vai ficar raiz de 3 em cima e 3 embaixo. Entenderam o que está acontecendo aqui? E para finalizar, como é que vai ficar? 2 vezes 2 e 5 vezes 3. Qualquer coisa você pode fazer em casa com mais calma, tudo bem? E vai ficar assim, ó. M é igual a 4 raiz de 3 sobre 15 quilogramas. Só com essa resposta aí você já pode matar. Por quê? Ele pede duas coisas, a massa e o trabalho do peso. Beleza. Com essa opção aqui você já pode excluir 3 e vai sobrar somente a letra B e a letra E. É isso mesmo, acabei de checar aqui. A letra B e a letra E. E aí você vai notar que a letra B e a letra E para a segunda opção tem o mesmo valor em módulo, 6,4. Só que um é negativo e o outro é positivo. Caso você queira dar um pulo do gato, né, uma estratégia rápida aqui, entenda que ele está subindo. E a força-peso sempre atua para baixo, apontando para baixo. No movimento de subida, a força-peso está se opondo a esse movimento, pois ele deveria descer e não subir. Então você pode chegar à conclusão de que esse trabalho é resistente, ele é negativo. Logo, a resposta tem que ser qual? A letra B, que é o menos 6,4. Sem nem ao menos ter que descobrir que é 6,4 de fato, entende? Porque tem que ser negativo. E você sabe que tem que ficar entre B ou E, porque você já matou com certeza, né? Sabe que a resposta é qual? 4 raiz de 3 sobre 15, no caso, quanto a massa. De qualquer forma, eu vou ver aqui com vocês como é que faz para descobrir então o que? Esse trabalho do peso, sem ter que dar esse pulo do gato. É claro que na hora da prova você faria isso, para economizar tempo, ok? Tem que ter estratégia e ser sagaz nesses momentos. Então, o que eu preciso descobrir? Para eu fazer o trabalho do peso, eu vou usar essa equação aqui. Ó. Trabalho é igual a massa
vezes a gravidade vezes a altura. Ok? A altura que o bloco subiu. Só que você aqui usando essa equação, você tem que ter a noção de que esse valor tem que dar negativo. Tudo bem? Usando só essa equação aqui direto, você não vai saber ser capaz de descobrir se é mais ou menos. Você tem que chegar com essa conclusão por conta própria. E não é difícil perceber isso, porque toda vez que um objeto sobe, o trabalho do peso é negativo. Quando o objeto desce, o trabalho do peso é positivo. Perceba então que eu tenho que descobrir a massa é essa que eu já sei. A gravidade é 10. Eu preciso descobrir o quanto que ele se elevou, o quanto que ele subiu na vertical. 1,6 é na diagonal. Então como é que vai ficar aqui? É uma trigonometria bem básica aqui. Eu preciso descobrir o quanto que ele subiu aqui, essa linha aqui. Conseguem ver? Vou chamar isso aqui de H. Então, só vou arrumar aqui o quadro rapidinho. Tá, vamos lá. Eu peguei esse desenho que está aqui, passei ele para cá, tudo bem? Então essa figura que tem aqui é exatamente essa figura aqui, ok? Eu quero descobrir esse H, que é o quanto que ele se elevou, o bloco. O que eu vou fazer aqui? Trigonometria básica. Eu vou fazer o quê? Seno de 60 é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Então é isso que eu vou escrever. Aí vai ficar assim, seno de 60 é igual ao cateto oposto, que é a nossa letra H, sobre 1,6. Então H é igual a 1,6 vezes seno de 60. Tudo bem? Só que, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou calcular esse trabalho aqui. Trabalho é igual a massa. A massa... Ih, rapaz, tudo sujo aqui. A massa, eu deixei só essa resposta final. Mas lembra como eu tinha escrito antes? Eu acabei apagando, né? A massa que eu deixei aqui era o quê? 2 sobre 5 vezes 1 sobre seno de 60. Era isso que eu tinha deixado dessa forma. E você vai entender o porquê, para simplificar aqui a conta. Vai ficar assim, N é 2,5 vezes 1 sobre seno de 60 vezes a gravidade, 10, vezes a altura, que vale quanto? 1,6 vezes seno de 60. Tá, ficou essa coisa grande aqui toda porque eu botei tudo separadinho. Mas perceba que eu posso cortar esse com esse, porque é tudo multiplicação. E aí vai ficar assim, trabalho é igual a 10 vezes 1,6, 16. 16 vezes 2, 32. Isso dividido por 5, ok? Isso aqui vai dar quanto, então? 6,4 joules. Perceba que o valor está dando positivo, mas lembre que eu falei. A fórmula que eu estou usando aqui, ela não está sendo a mais adequada. Eu só estou achando o valor em módulo, digamos assim. Apesar de energia não ser vetor, tá? Então não existe módulo para energia. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu estou achando o valor sem o seu devido sinal. Como esse objeto está subindo, com certeza é o que? É negativo esse trabalho, apesar de na conta aqui não estar aparecendo o sinal de menos. Caso você esteja se perguntando qual deveria ser então a fórmula que eu deveria ter usado ali para que desse o valor de menos, para que não errasse de forma alguma. Vou mostrar para vocês, espera aí. Então, preste atenção nessa equação que eu botei aqui no quadro. Trabalho de força conservativa, ou seja, trabalho de uma força que não dissipa a energia, mas armazena essa energia no próprio sistema. E quais são essas forças? Força-peso, força elástica e força elétrica. Essas forças eu mencionei no vídeo anterior, se eu não estiver enganado. Mas então, essas três forças são forças conservativas. Deixa eu botar aqui no plural, forças conservativas. Calma aí. Forças conservativas. Ok. Então, como é que você expressa o trabalho de forças conservativas? O trabalho da força conservativa é igual a menos a variação da energia potencial. Menos a variação da energia potencial. Lembre-se disso. Variação, que é representada pela letra delta, é sempre o quê? Final menos inicial, certo? Final menos inicial. Sendo que, como tem um sinal de menos aqui na frente, esse final menos inicial vai ficar inicial menos final. Você vai inverter a ordem. Você quase tudo na física, desde quando você começa a estudar cinemática, deslocamento, delta S, sei lá, delta T, que é a variação do intervalo de tempo.
sempre a final menos inicial, correto? Para essa situação de forças conservativas, você faz inicial menos final, tudo bem? Eu sei que deveria ter uma explicação por trás disso, mas se eu fosse fazer isso no vídeo aqui, ficaria muito extenso, tudo bem? Então é só uma dica para vocês, para que na hora da prova, caso vocês não queiram se atrapalhar se é mais ou menos, basta usar essa equação direta. E lembre-se, é de fato inicial menos final. Portanto, se for, por exemplo, positivo, é porque de fato foi um trabalho motor. E se der negativo, ele está retirando essa energia cinética e transformando em energia potencial, ou seja, armazenando no sistema. Tudo bem? Então é isso aqui que eu queria dizer no final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução, ficou um pouco extensa, porque eu dei muitos detalhes. Mas é isso aí, questão boa, aliás, por causa desse detalhezinho, né, de velocidade constante. Espero que vocês não caiam nesse mole aí nas próximas provas, porque pode ter certeza, isso é bem comum. E só falta mais uma questão, então assiste aí o próximo vídeo, só para completar o balão, beleza? Valeu, galera!